Olá pessoal, hoje eu queria falar de avaliação. A avaliação, para nós de treinamento, ela é um critério quase que inegociável. É por meio de avaliação que a gente sabe primeiro se aquilo que está sendo oferecido está sendo assimilado pelo treinando, se aquilo que foi oferecido vira prática e qual a qualidade da prática na vida e no trabalho do treinando, se aquilo que foi oferecido, da forma como foi oferecido, nas condições que foi oferecido, gerou uma boa experiência. Então é natural que a avaliação está associada a resultado. A avaliação indica se o treinamento funcionou ou não. O problema é, se a avaliação é importante para nós, ela não está sendo importante para o treinando. E aqui que é um ponto muito polêmico que eu gostaria de trazer para a discussão. Cada vez mais, a pressão por resultado, a pressão por ir bem, a pressão de estar num treinamento sobre a vertigem de estar ou não sendo avaliado, tem levado treinandos a considerarem ir bem na avaliação. Ponto. Qual o seu objetivo desse treinamento, ainda que não declarado? Ir bem na avaliação, tirar uma boa nota. E isso tanto no treinamento corporativo, quanto em faculdades e em escolas. Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos e para os meus treinandos, e aí, qual que é o seu objetivo? Eu quero tirar uma nota. Eu quero tirar a nota, eu quero ser bem avaliado. Este é um grande problema. Não há nenhum problema em ser bem avaliado. Aliás, é bom que você seja bem avaliado. Mas a avaliação por si só não é o objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem é fazer com que o aluno, seja ele corporativo, seja ele universitário, ele perceba as suas limitações, as competências necessárias a serem desenvolvidas e crie o seu próprio mecanismo de aprendizagem e de técnica e de prática a partir daquilo que é oferecido num treinamento e num curso. O grande problema é que nem as áreas de treinamento estão conseguindo, pelo menos das que eu tenho contato, reverter essa imagem. E cada vez mais eu vejo pessoas preocupadas se serão, como serão e qual será o seu desempenho em uma avaliação. E cada vez mais eu vejo pessoas sendo pressionadas para que tirem boas notas, para que entreguem um bom resultado de avaliação, quando para nós essa é apenas uma etapa do processo de aprendizagem. Ora, o que devemos fazer então? Acabar com as avaliações? Não, nós não devemos acabar com as avaliações, mas eu sinto que cabe a nós, como profissionais da área de desenvolvimento de pessoas, ressignificar a avaliação. A avaliação deve ser vista não como um fim em si, ela é um processo de aprendizagem. Ela deveria ser inserida dentro de um contexto de dinâmicas e dentro de um contexto de processo, até para subverter a imagem que o aluno tem sobre o próprio processo. O aluno entende, o treinando entende que ele recebe uma carga de treinamento, eu tenho uma avaliação. Essa avaliação vai dizer se eu estou indo bem ou não. A avaliação deveria ser dissolvida, diluída em meio a dinâmicas, em meio a processos, em meio ao longo das etapas de aprendizagem. Quando a avaliação se torna um processo, dentro do processo de aprendizagem, ela começa a deixar de ser um fim. Segundo ponto, cada vez mais evoluir em menos avaliações formais e em avaliações comportamentais e de prática, de aplicação prática dos conceitos aprendidos. É muito comum o treinando estar preocupado com a nota da prova, com quem está observando. Nós devemos criar esse ambiente e nós devemos evoluir sim num ambiente cada vez mais colaborativo, construtivo e, acima de tudo, acolhedor. Ele deve sentir sim a pressão de um novo aprendizado, do desenvolvimento de competências e da revelação das suas próprias incompetências. Só que as avaliações devem ser no meio das dinâmicas, ao longo de processos de discussão e não uma etapa formal em si. Nós não temos mais como apenas avaliar pessoas por meio de provas ou por meio de testes. Nós devemos sim embutir as avaliações dentro de um processo maior de aprendizagem e principalmente nós devemos criar mecanismos e multiplicadores para que levem essa imagem adiante de que a avaliação é uma etapa e não é o fim do processo.
E aí a gente acaba voltando naquele seguinte ponto, naquela seguinte pergunta. O quanto nós estamos vendendo de valor para os nossos treinandos para que o conteúdo oferecido vire uma prática que entregue um resultado? Qual é o resultado que o treinando espera? Muitas vezes ele vem para o treinamento esperando tirar uma boa nota e ser bem avaliado. Para nós, o resultado esperado é que ele adquira uma nova competência, que ele adquira nova prática, que ele adquira flexibilidade e que ele se torne um ser autônomo. Será que nós estamos sabendo vender isso para ele? Será que nós estamos sabendo vender aquele conteúdo e aquela técnica que a gente apresenta como algo que ele deva fomentar ao longo da sua prática e evoluir e melhorar dentro dos seus próprios critérios, da sua própria curva de aprendizagem? Eu não sou contra a avaliação. Eu entendo que nós devemos repensar o modelo de avaliação, inclusive ressignificando e até tirando algumas avaliações para fazer outras avaliações. Mas esse é um ponto muito polêmico. Mas eu sinto que nós devemos sim discuti-lo, debatê-lo e, acima de tudo, mostrar para o treinando, criando uma nova geração de treinandos autônomos e que vão olhar para a avaliação como um meio e não como um fim, como um processo e não como um carimbo, um determinante se aquilo foi bem sucedido ou não. Quantos de nós já pegamos treinandos que arrebentam em testes, mas não conseguem praticar, colocar uma atividade no seu dia a dia aquele conhecimento adquirido? Será que nós estamos sendo honestos com ele? Será que ele está sendo honesto com ele? Será que a avaliação efetivamente evidencia o aprendizado? O quantos vão bem em testes, mas os seus resultados não decolam? Será que o conteúdo e a prática está aplicado a uma melhoria de resultado? Será que nós não deveríamos vender treinamento como aquele que vai entregar para ele o resultado que ele precisa e não apenas um novo conhecimento ou uma nova habilidade? Ou talvez tudo isso? Tá a hora da gente repensar o critério de avaliação. Mas deixe seu comentário, deixe seu ponto de vista. Vamos debater, porque o assunto é polêmico e não há uma verdade absoluta. Depende do nível de maturidade do treinando, depende do nível de maturidade da empresa e depende também do nível de maturidade das áreas de treinamento para a melhor execução. Seria muito simples executar a avaliação como tarefa, mas talvez nós não queiramos mais isso. Nós queremos executar a avaliação dentro do processo de evolução, aprendizagem, autodescoberta e de auto-melhoria contínua. Um grande abraço, até a próxima.